Senhores passageiros, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, não mereço a atenção de vós outros, mas com muita clareza a palavra de Deus requer toda a nossa atenção. Jesus, ele disse: ide por todo o mundo e anuncie o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Marcos 16 e o verso 15. Ele também disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8 e 32. Se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8 e 36. Ele também dissera: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Artigo definido. Ninguém vem ao Pai que está nos céus, senão por mim. João 14 e o verso 6. Meus queridos, estamos vivendo os últimos segundos nesta terra. Não muito longe de nossos dias vai acontecer um maior, com certeza, evento de todos os tempos, o arrebatamento da igreja. Eu sei que alguém pode até estranhar porque eu estou com o celular nessa posição. É porque eu gravo para o YouTube. E se alguém aqui sentir de Deus, depois quiser se inscrever, Pastor Marcelo Silva, eu agradeço lá no YouTube para a glória do nosso único e suficiente Deus. Então, meus queridos, eu estou indo agora para o centro da cidade gravar alguns vídeos, é por isso que eu estou com esse caixa aqui e também um microfone sem fio. São mais de 500 vídeos gravados dentro de Pernambuco, Toritama, Santa Cruz e outros lugares dessa capital tão bonita que é Recife, aqui no Pernambuco. Então, meus amados, Deus, ele tem uma obra linda em cada vida. E nós estamos sabendo que os sinais é verde para a natureza. Deus, ele está com certeza irado com o globo terra. Quando se trata do globo terra, não é o globo em si, é a terra comum. Essa terra que a gente vê aí, não, é a terra homem, é a terra mulher. Por causa dos nossos pecados, da ganância, da inveja, da corrupção, da mentira. Isso tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Eu sei que alguém pode até indagar no pensamento entre a população mundial e até dizer consigo mesmo: se Deus é amor, se Deus é tão bom, por que Ele permite tanta catástrofe sobre a terra? Por que crianças inocentes são destruídas? Por que guerras, tsunami, maremoto, terremoto, tornado? Por que as placas tectônicas são danificadas através de um grande terremoto? E até mesmo o Brasil, que só tem uma, muitas vezes é até chocado, porque o que vem aí não é fácil. O Brasil vai trincar também, ainda que só tem uma placa tectônica. Porque Deus tem olhado para o Senado e tem visto a corrupção, a mentira entre os colarinhos brancos. Pensa que Deus está satisfeito com isso? Leia a Bíblia, por favor. Isaías capítulo 10, ele está dizendo: ai daqueles que ditam a lei. E quem é que dita a lei? Senados. Está lá no meio dos senados. Deputado federal, estadual e senadores. Eles ditam a lei e o escrivão vai lá e escreve. Está claro na Bíblia. Ai daqueles que ditam a lei e daquele que a prescreve. Ai daqueles que tiram dos órfãos, das viúvas, do salário do meu povo. Ai daqueles que roubam na balança, diz o Senhor. Eu vou cobrar e cobrarei caro, diz ele. Deus não criou o homem para matar, para roubar, para mentir. Não criou o homem para ser corrupto, não. Deus fez o homem para adorar a Deus, que é o Criador. E Deus, ele tem vontade própria. E quem sou eu para questionar a Deus, se quando ele não deve justiça, ele é a própria justiça? Se eu pedir a Deus sabedoria, ele vai me dar o quê? Se eu pedir a ele sabedoria, Deus me dê sabedoria, ele vai me dar problemas para que eu resolva. Se eu pedir a ele força, ele vai me dar dificuldade, para que através das dificuldades eu mostre a minha força ou não. Se eu pedir a Deus algo que é impossível, ele vai impulsionar a minha fé, para que através da fé ele faça o impossível, que eu não consigo. Entenderam agora? Então Deus não tem culpa dos meus atos.
Na Bíblia ele diz, não matarás, não roubarás, não levante falso testemunho, não dê no pai nem na mãe, honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. É bíblico. É o que ele diz. Mas o que a população mundial faz? Mata, rouba, dá no pai, mata os pais, é droga, é tanta coisa errada. Não tem cuidado do próprio corpo, com a boa alimentação, com bastante água. O ser humano é aquilo que ele come. E a Bíblia diz lá em Coríntios, não sabeis que o vosso corpo não pertence a vós mesmo, mas a Deus o Criador, e aquele que destruiu o corpo, eu destruirei, diz Deus o Eterno. E como é que eu vou destruir meu corpo? Com drogas, bebida forte, cigarro, todo tipo de gordura na terra, todo tipo de alimento, eu não presto atenção, eu me torno uma gula. Isso vai danificar, acabar com o corpo. Vocês sabiam que entre 8 bilhões de seres humanos foi feita uma pesquisa, e aqui, se alguém já viu, está lá na TV News, e sempre repete, sempre mostra. Se você assistir o dia todo, você vai ver. Os cientistas preocupados e aqueles que estudam dentro da autonomia humana. E eles chegaram a um denominador comum, que a metade da população mundial, daqui a 12 anos, que é 2035, estarão, infelizmente, acima do peso, obesos. Isso é uma doença. No passado, a gente sabe que não existia estudo específico para tais fatos. E quando uma criança era bem gordinha, dizia, eita, isso aí come bem, o pai e a mãe, trata bem dele. A gente não entendia, não é? A ciência não era tão avançada. Mas foi descobrindo ao longo da história que se trata de peso acima do limite. Mata. Aí vem depressão, estresse, entupimento das veias. Então a Bíblia nos ensina, com cautela, com cuidado. É só ler. Mas a Bíblia para a maioria é uma ignorância. Para a maioria é fanatismo, é um desequilíbrio mental. Ler a Bíblia é coisa de doido, é coisa de gente quadrada, de pessoas que pensam assim. Aí diz assim, para que pregar o evangelho dentro de um ônibus, se existe uma congregação? É falta de conhecimento da Bíblia, porque Jesus disse, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Não foi dentro da congregação, ide por todas as congregações, não, todo mundo. E aqui faz parte do mundo, pregar o evangelho a toda criatura que está cheio. Aí Paulo veio cheio de Deus e disse, prega o evangelho dentro e fora de tempo. E o que é fora de tempo? É em aviões, é em navios, é nos ônibus, é nas praças, entenderam agora? Hospitais. Isso é pregar fora de tempo. E Jesus, ele disse entre aquele povo, e Pedro depois endossou, e ele disse, saíde de dentro de 4 paredes e anuncie o meu nome fora. E o que é 4 paredes? Congregação, que alguém chama de igreja, que a igreja somos nós. Então leia a Bíblia. O Evangelho é o poder de Deus, é a salvação para aqueles que creem, disse Paulo. E outra coisa, não há outro nome por qual o ser humano possa ser salvo, senão Jesus Cristo, o homem. Então, voltando ao assunto, por que Deus permite tanta coisa? É apertando as nações. Porque as nações estão em falta com Deus, nosso Senhor. Se Deus pesar na balança hoje o Brasil, é tanta falta. Se Deus pesar o States, os Estados Unidos, é tanta falta. Se Deus pesar Israel, já começou a falta quando matou Jesus, sim ou não? Vocês entenderam? E outra coisa, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Aí alguém diz, olha, então eu sou salvo porque eu dou uma cesta básica, eu ajudo lá os velhinhos, eu ajudo os órfãos, as viúvas. Aí a Bíblia diz, é mandamento de Deus ajudar o próximo. Quem tem 2 túnicas, dê uma. Se alguém te obrigar uma milha, vai com ele 2, se possível, disse Jesus.
Aí lá em Efésios 2, 8 e versículo 9, a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, que não é dom de vós, é dom de Deus, mediante a vossa fé. Efésios 2, versículo 8 e 9. Ah, mas para ser salvo tem que confessar. Romanos 10 e 9, com o coração se crê, mas com a boca faz confissão para a vida eterna. Se tu confessar que Deus, que Ele ressuscitou Jesus dos mortos, serás salvo. É simples assim. Parece ser tão dificultoso, não é? Mas é tão simples e ao mesmo tempo tão difícil de seguir, sim ou não? Porque se fosse fácil, o mundo inteiro, a humanidade era todos crentes de verdade. Estou falando crente que segue, crente que compartilha, crente que está orando, que está buscando, que está viviciando e vivendo Deus. Não estou dizendo aqui que esses que fazem as obras é melhor do que vocês, por favor, tá? Entendam. Não é porque Deus me constituiu, me levantou pela misericórdia dele que eu não mereço. Sei que sou um pecador remido como pastor da igreja Assembleia de Deus, eu sou melhor do que vocês. Não. Eu não sou melhor. Ah, mas eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca andei por aí roubando as casas, fazendo e acontecendo. Eu também não fazia isso quando eu não era evangélico. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e Ele resolveu, na eternidade, me escolher entre tantos no Brasil, eu estava com 26 anos para 27 anos de idade. Hoje eu estou com 56. Eu não bebia bebida forte, eu não fumava, tinha nojo e tenho até hoje o tal do cigarro. Não sei como é que alguém fuma aquilo. Mas quando eu vi alguém fumando, dava uma dor em mim. Eu sabia que estava fazendo mal àquela pessoa, mas eu não podia nem posso fazer nada. A gente aconselha ou não quer conselho? Sai, mas eu vou morrer se fumar. E se eu fumar eu morro? Então é melhor eu fumar. Falta de QI, não é? Poderá viver mais. Meu pai, ele fumou 30 anos. 30. E por que eu não quis esse vício? Porque ele dizia, meu filho, eu fumo é um vício triste, mas isso acaba com a saúde. E ele dizia, eu sei que eu estou errado, dizia ele, mas eu vou parar de fumar. E eu lembro que eu estava com 20 anos de idade. 20 anos. E meu pai já estava na casa dos 45 anos. Ele começou com 12 anos. A minha família é lagoana. Ele disse, aquele cigarro, muita gente aqui que tem uma certa idade lembra que tinha Hollywood, Carlton, Arizona, que tinha um cavalo bonito. Eu pegava aquelas carteiras de cigarro e eu fazia como dinheiro para brincar. Acho que muita gente lembra disso. Aí aquela de Hollywood valia 100, a do Continental aí valia 50, o Arizona aí valia 20 e assim sucessivamente. Eu brincava de dinheiro com aquilo ali. E um dia meu pai, ele chegou com a carteira daquele Arizona e ele pegou e disse, meu filho, a partir de hoje eu não fumo mais essa tristeza. Ele disse, ser um homem com quase 2 metros de altura, ser controlado por 10 centímetros, que é o tamanho do cigarro? Não. A partir de hoje, nem eu bebo mais, porque ele tomava muita cerveja, mas gostava do Antártica. Era grátis e mais grátis. Nem eu bebo mais, para não quebrar a barriga, ele disse. E também não fumo mais. Pegou e amassou na minha frente, botou debaixo do pé. Eu pensei que era brincadeira dele. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E ele tinha nojo do cigarro. Ele disse, eu sou um homem de caráter, de palavra. Eu não fumo mais. Mas é preciso o quê? Raciocínio, QI, não é? Força de vontade. Aí eu vou parar. Aí quando chega ali eu não aguentei cair. Aí eu vou parar. Chegou ali, não aguentou, caiu. Tenha força. Deus dá força. Peça a Deus força. E Ele vai te dar. Então, meus queridos, são coisas que não edifica. Então eu não bebia, eu não fumava, eu andava por aí fazendo e acontecendo. A minha vida, meus amados, era um palco lá no mundo. Eu fui coreógrafo, campeão de lambada na época do Beto Barbosa. Eu fazia apresentação, fazia dublagem de música em inglês e português. Na área do Paulista, eu era considerado, dentro desta área de teatro, eu fiz a Paixão de Cristo, Jardim Paulista Baixo, 2 anos. No Terezinha Camarote, na Miroeira, 2 anos, Cristo. Eu fui ator.
Conhecia a Bíblia, mas não vivia a Bíblia. Porque quando eu fazia o personagem do Cristo, quando eu saía dali era o cabelo grande, a barba era bem cabeludo. Quando eu saía dali, ia me prostituir. Já tinha uma mulher amarrada para amanhã e uma hoje, entenderam? Era um prostituto. Era meu sonho fazer novela, fazer filmes. Campeão em artes marciais, faixa preta, primeiro dan. A minha vida era um palco. Fui modelo, fiz o curso aqui em São Paulo, avançado, porque eu queria entrar na Rede Globo, ser um dos melhores atores. Cheguei na escolinha do professor Raimundo nos anos 90, através de Luque, o filho do finado Chico Anísio, conhecido como Seu Boneco. Fui chamado para participar do Mágico de Oz, um dos maiores grupos de teatro do Rio de Janeiro, o Grupo Fantasia, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Morei em uma mansão. Pense numa mansão. Quem diria que hoje eu estaria aqui pregando o Evangelho para vós outros, não é? Fui bailarino do finado Reginaldo Rossi, no antigo Finafro. Na época era a rede Tupi de televisão muito antiga. Acho que alguns aqui que já tem mais de 40 anos lembram disso. Mas Deus queria eu na sua obra. Era meu sonho ir para os Estados Unidos, fazer filmes, tirar toda a minha família do Pernambuco, levantar os pobres da família. Quem não sonha, não é? A gente sonha, mas a última palavra está na boca de Deus, está na Bíblia. Tem sonho que Deus permite a gente realizar, tem uns que Deus não quer. Ele diz não. E por que eu não entrei na Globo? Deus permitiu um dos diretores da Rede Globo, quando ele esteve no Fórum de Cultura de Teresópolis, procurando talentos, porque tem essas pessoas que chamam-se caça-níquel. E em cada emissora de televisão tem aquele que sai, é um tipo de detetive, procurando, sabe, os melhores que possam se achegar em uma programação de uma rede de televisão. E ele foi visitar. E lá deparou-se comigo, a gente conversando. Eu dizia para aquele grupo de teatro, vamos lá, vamos no Chico Anísio, vamos na escolinha do professor Raimundo, é lá em Jardim Botânico. Infelizmente tem aqueles que são negativos e diziam, eu vou nada, eu não tenho potencial para estar dentro da Globo. Rapaz, vocês são atores, se esforcem, vocês estudaram, deram o sangue de vocês e estão aí parados. Ah, mas não tenho formação tal, não tenho formação tal. Para entrar lá na época tinha que ter o curso de modelo. Para entrar lá você tinha que, sabe, entender de tantas coisas. Mas vamos lá, não vou não, eu fui. Deixei 3 trabalhos gravados. Naquela época era fita VHS. Foi feita aquela análise das fitas que hoje está em Caruaru, onde algumas pessoas que eu trabalhei aqui no Centro de Recife levaram, porque gostaram do trabalho que eu fiz na época no Número Evangélico, gostaram e ficaram para lá até hoje. Mas quando aquele diretor, Deus permitiu ele falar coisas que não pode, é proibido. Mas foi da vontade de Deus que ele falasse para poder eu recuar. Ele disse, Marcelo, você tem night. Você é talentoso, não resta dúvida. Mas você é alagoano, a gente sabe que esse pessoal nordestino, a maioria, não aguenta muita coisa, é meio estourado. Eu vejo que você aqui tem muitos talentos, perito em artes marciais, mas para entrar lá, existem regras, como existe regra para entrar em qualquer emprego na terra. Eu disse, quais são as regras? Ele disse, primeiro, vai ter que fazer oferenda a espírito, a entidade espírita. Tem que vender a alma. E ele começou a contar, foi Deus permitindo. Depois, deitar-se com homem efeminado. Tem que fazer o que eles querem. Ele vai desejar você, o seu corpo. Eu tinha 20 e poucos anos na época, né? Estava com 23 anos. Formoso, bonito, era cabeleiro. Não era essa calvície aqui não. O pessoal me chamava de rampo na época, era bem forte. E ele disse, tudo isso lá será implicado. Então, você vai se você quiser. Já estou dando aqui um toque que não pode. Mas eu gostei de você, acho que você é uma pessoa espetacular.
Então foi Deus que permitiu aquele homem contar esse segredo, que não pode. Lá quando se envolve, já é tarde. E quando chega lá dentro, eu disse, quem eu? Sinto muito. Eu sou homem, sou macho, não vou me agarrar com outro homem, tá em cima de uma cama acariciando, nem ele me acariciando, sinto muito. Eu disse àquele homem, ele fez, já vi que você não vai. E realmente eu recuei. E todo mundo sabe aqui, alguns atores e atrizes, foi, não foi, abre o leque, fala de um quarto, etc. Tudo é verdade. Sem falar nas oferendas de morte de crianças. É muita coisa. Então, meus queridos, tudo isso a gente vê dentro desses atos. Tem pessoas que para alcançar uma vitória, ele mata centenas. Mesmo sabendo que aquelas centenas são inocentes. Se ele quer chegar a um patamar alto, ele não quer saber quem ele vai tragar pela frente. Ele quer estar lá. Qual é o ser humano que não quer ser acariciado, seu ego, sim ou não? Ser massageado. Quem não quer estar com o nome no outdoor? Como aquele nome ali, né? Seu Hyundai. Está aqui. Quem não quer estar com o nome e você olhar e ver lá um nome grande feito aquele ali, Atacadão, ou seja, meu nome, se eu fosse dono, Marcelo Atacadão, tá lá, Atacadão, vocês entenderam? Quem não quer um nome destacado na história, nos anais da eternidade? Quem não quer ser visto em cima, em uma cela, em vez de estar numa cangaia? É o pensamento da humanidade. Não quer saber quem vai atropelar, quem vai morrer, não quer saber se é inocente. O que ele quer é estar no patamar da história. Jesus disse, olha para aqueles que estão à tua frente, vê ele superior a você. Aí você vai bem, aí eu estou com você. Mas quando você olhar para alguém e você se achar melhor do que ele, melhor do que ela, você não está com nada, disse Jesus. É diferente o mandamento de Deus. O mandamento do homem, eu amo quem me ama, eu dou quem me dá, eu ajudo quem me ajuda. Eu faço crescer quem me faz crescer. Isso quando lembra, né? Que às vezes cresce e quem ajudou, ele coloca lá debaixo dos pés. O mandamento de Deus é ama teus inimigos. Ora por aqueles que te perseguem. Se alguém te obriga a andar uma milha, vai com ele 2. Se tem 2 pão, dá uma quem tu não tem. Vê que mandamento, amar os inimigos, hein? Amar quem quer me destruir? Amar quem é falso comigo? É duro ou não é o mandamento? É duro. Mas é legítimo. E tem vigor. E tem história. E não é com I não, é com H. Pense nisso. Então Deus, ele tem uma obra de grande night em cada vida. Mas é necessário dar credibilidade à palavra do Senhor. E foi por esse motivo que no ano de 95, alguém orando por mim, e eu cheguei nas Assembleias de Deus de Abreu Lima, ali em Santa Casa. Na época era o pastor Isaac Martins Rodrigues, e no campo de Recife, que era um campo só. É o homem que divide, não é Deus, é o homem, cada maldade do coração. Pastor querido, saudoso, José Leôncio. Eu entreguei a minha vida ali para Jesus em Santa Casa, cabeludo, era um cabelo grande lá nas costas, era uma cabeleira. E quando eu cheguei lá, e alguém disse, olha, é aquele que faz, né, teatro ali em cima, nem aquele que faz dublagem de Rambo. Eu fazia dublagem de inglês, música de Make Love, aquela de Assoprai, vocês lembram, né? Ah não, eu quero isso, velho. E eu tirava em primeiro lugar porque eu me dedicava. Eu sempre queria ser o melhor. Quebrava tijolo de soco, não é brincadeira. Digo com segurança. Não digo aqui mentindo, inventando, porque todo o Brasil está ouvindo o que eu estou